As opiniões expressas neste programa são de responsabilidade exclusiva do apresentador e dos convidados, não refletindo necessariamente a visão deste canal. E estamos começando mais um Raio X da Notícia aqui na sua Inharé TV. E hoje, claro, mais uma vez aqui, meu companheiro de bancada, Dr. Carlos Fonseca. Boa noite, Dr. Carlos. Boa noite, querido Inajá. Mais uma vez é um prazer estar aqui com você entrevistando aqui nosso entrevistado do dia. E como o Dr. Carlos falou, temos um entrevistado do dia, o professor da Facisa, Dimitri Taurino. Bem-vindo, Dimitri, ao Raio X da Notícia. E aí, Najá, Carlos, Álvaro, que tá ali na técnica, no backstage, e todas as pessoas que acompanham a Inharé TV, né, no Raio X da Notícia e outros programas que a Inharé TV oferece. E para começarmos, né, Dimitri, se apresenta aqui ao nosso povo. Quem é Dimitri? Dimitri por Dimitri. Dimitri por Dimitri, né? Dimitri é filho de seu Rogério e dona Linete, pai de Pedro, esposo de Maionara, servidor público, né, aqui em Santa Cruz já há 17 anos, nascido em João Pessoa, mas que já vive aqui há um bom tempo, né? E que hoje se considera, inclusive formalmente, porque eu já ganhei um título, né? Cidadão santacruzense, tomando emprestado do saudoso Hugo Tavares a denominação de potiguano, né? Porque sou nascido na Paraíba, mas já estou aqui há um bom tempo, então estou nessa mistura, de, né? Paraíba e Rio Grande do Norte, que é uma delícia. Verdade. E Dimitri, você na Facisa, né? Você é professor, você é formado em fisioterapia, né? Isso. Além de pai de Pedro, filho de seu Rogério, dona Linete, pai de Pet também, né? De Mel, esqueci de dizer Mel. Pai de Pet. Sou servidor público, sim, né? Desde 1998, na verdade. Eu era servidor público na Prefeitura Municipal de João Pessoa. E em 2009, eu passei no final de 2008, né? Eu passei no concurso aqui para a UFRN. Em 2009, eu iniciei minha vida como professor aqui da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, no campus de Santa Cruz. Você já começou na Facisa, né? Já comecei na Facisa e pretendo me aposentar nela. Encerrar a carreira. Se a classe política, né, não empurrar na gente goela abaixo uma outra reforma previdenciária, né? Exatamente. Mas eu acho que a gente pode conversar a respeito disso ao longo desse bate-papo aqui da gente, inclusive. Com certeza, isso é um assunto... né? Eita, hoje o papo aqui promete. Junta eu que falo muito, Inajá e Carlos dá certinho. Então, tá quase hoje a bancada aqui, quase comunista. Quase não, totalmente. Mas, Dimitri, assim, antes da gente dar continuidade, você poderia ter, você como fisioterapeuta, poderia ter ido para a área de fisioterapia mesmo, mas você preferiu a área acadêmica. O que é que lhe motivou? Cara, eu sou filho de professor. Então, eu quando iniciei minha graduação, eu iniciei paralelamente 2 graduações. Eu iniciei fisioterapia e iniciei direito. Fisioterapia eu fui até o final, né? Direito eu cursei 6 meses e depois eu abandonei o curso. Já no início do curso, eu logo de início, não vou recordar de pronto o tempo, mas logo do início eu tinha em mente, a princípio, que eu tinha vontade de trabalhar na universidade, né, e fora da universidade. Por um tempo eu fiz isso, né, entre 2003 até 2009, quando eu vim para cá. Trabalhei em instituições de ensino, no caso, privadas, na Paraíba, né? E trabalhava na Prefeitura de João Pessoa, no Centro de Referência de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora. Então, por um tempo, eu ainda cheguei a fazer isso na minha vida, né? Entre a academia e os serviços. Em 2009, quando eu vim para cá, eu foquei única e exclusivamente na carreira docente, é onde eu estou até hoje e não pretendo sair, embora queira ter o direito de me aposentar. Claro, com certeza. Dimitri, quando tivemos, né, acho que no governo Lula, tivemos a expansão das universidades para os interiores, né? Porque antes
era relegado só a grandes cidades e também as capitais. E a gente teve essa conquista que foi a Facisa aqui para o município. Como é que você vê a importância de levar as universidades públicas para o interior dos estados? Então, essa pergunta ela é muito importante, Najá. E eu acho que para quem acompanha a gente na Anhanguera TV, é de fundamental importância lembrar que ao longo de muitos anos, o ensino em nível superior público brasileiro encontrava-se numa situação de estagnação. No período anterior ao primeiro governo Lula, o período de Fernando Henrique Cardoso, foi inclusive um dos períodos mais tenebrosos para as universidades públicas brasileiras. Curioso, porque inclusive ele era professor aposentado, tá? Mas eu creio que só houve um período na história da universidade mais tenebroso, foi o período da ditadura militar, né? E após a ditadura militar, né, no processo de redemocratização brasileira, a gente teve um período aí com Fernando Henrique, e foi um período que foi de muita frustração. E eu digo isso porque eu tive a oportunidade, embora eu tivesse iniciando a minha carreira acadêmica, né, mas eu, como eu disse agora há pouco, eu sou filho de professor. E minha mãe é professora aposentada da Universidade Federal da Paraíba, né, então acompanhava de perto, primeiro como filho de professor, e quando eu entro na universidade em 1995, como estudante, que pega exatamente o período de desmonte, né, da universidade pública promovida pelo governo de Fernando Henrique, né, que foi um período realmente tenebroso. E aí, eu não vou precisar o ano agora de cabeça, eu acho que foi do meio para o final do primeiro governo Lula, ou foi no segundo já, salvo engano, não vou lembrar de cabeça agora a data, né? Mas aí você tem dentro do governo federal uma política pública, é importante a gente né, colocar isso, uma política pública de expansão das universidades, por meio do REUNE, que foi o Programa de Reestruturação das Universidades Federais, né? E aí um dos motes, né, por assim dizer, do REUNE era o processo de interiorização. Era a ideia de levar campi das universidades, para locais que eram de mais difícil acesso, né, para trabalhar um processo de indução em que a educação pública, né, em nível superior estivesse mais próximo, né, da população, né, saindo desse eixo das capitais, dos grandes centros, e ao mesmo tempo, nesse processo de vinda para o interior e, consequentemente, de estar mais próximo da comunidade fora dos grandes centros, também de funcionar como um agente transformador de realidade. Então, assim, foi um projeto realmente que transformou a vida de muitas pessoas. E que ao longo do tempo, como professor universitário na UFRN aqui em Santa Cruz, eu tenho tido a oportunidade de acompanhar, né? De um conjunto incontável, né, de pessoas, estudantes, ou às vezes familiares, né, que colocavam para a gente, que era a primeira pessoa da família que estava entrando na universidade pública, né, e que só estava entrando na universidade pública porque era numa localidade próxima à sua, ou em uma localidade cujo custo de vida, né, era mais baixo do que quando você compara com os grandes centros urbanos. Então, assim, foi um processo revolucionário. Na minha leitura, foi um processo revolucionário por meio da educação superior. E, assim, eu me sinto muito honrado e satisfeito nessa perspectiva de ser uma cria, por assim dizer, do REUNE, né? Porque eu quando entro aqui, em janeiro de 2009, a Facisa ela é criada em dezembro de 2008. Um curso de enfermagem que chega antes da própria Facisa. A Facisa, oficialmente, ela é criada em dezembro de 2008 e a gente chega em janeiro de 2009. Hoje são 5 cursos, né, que a Facisa... 4 cursos. 4 cursos? Fisioterapia, enfermagem, nutrição e psicologia. 4 cursos de graduação. Eram 3. Eram 3, depois chegou psicologia. A gente hoje está arengando pelo curso de terapia ocupacional, que é um curso extremamente importante e que existe uma carência nacional, né, pelos profissionais da terapia ocupacional.
A Facisa tem encampado essa luta pela abertura de um 5º curso de graduação. Tem outros também, né, projetados por aí, mas o mais atual é esse hoje, de terapia ocupacional. E além desses 4 cursos, a gente tem hoje o programa de pós-graduação em saúde coletiva, a gente tem um programa de ciências de reabilitação que está finalizando suas atividades, porque na verdade ele se fundiu com o programa de fisioterapia do campus de Natal. Então a gente hoje tem mestrado em saúde coletiva, ainda temos rodando um mestrado em ciências de reabilitação e temos hoje aqui em Santa Cruz também um mestrado e um doutorado em fisioterapia. Então, assim, é muita coisa boa que acontece hoje em função do Reúne. Preciso que quem nos assiste, né, saiba que isso não caiu do céu, porque, ao fim e ao cabo, todo direito ele é conquistado. E a criação da Facisa, um conjunto de pessoas que participaram dessa construção histórica e sabem, né, que se juntou um momento político favorável, né, que foi, eu acho que entre esse primeiro e segundo governo do presidente Lula, né, e de uma população, de uma comunidade que soube se articular e lutar por esse direito. Ele não veio de mão beijada. A gente precisa lembrar que houve um movimento Santa Cruz, muito articulado na época, para fazer essa luta pelo retorno da UFRN para Santa Cruz, porque para quem assiste a gente é importante saber que a UFRN esteve aqui nos anos 70. Já existiu, já. No governo de Fernando Henrique Cardoso, o campus de Santa Cruz foi fechado e veio ser reaberto em 2008. Isso é muito importante. É importante. Importantíssimo. Para a gente demarcar essas posições, a gente vive uma lógica. Talvez eu esteja até Falando demais. falando um pouco, né? Falando. Eu gosto de conversar. Muito, É verdade. mas eu acho que é importante colocar para finalizar essa minha fala, Sim. né? Que a gente tem tido ao longo da nossa história períodos de maior indução ou de menor indução de desenvolvimento por meio de políticas públicas. E assim, a Facisa é fruto de uma dessas políticas. E eu acho que é importante a gente colocar isso para quem assiste a gente, porque eu estava ano retrasado, salvo engano, no evento do SEBS, que é o Centro Brasileiro de Estudos de Saúde, o evento ele aconteceu em Fortaleza, e houve uma fala do professor Jarnilson Paim, que é uma figura histórica muito importante do campo da saúde coletiva, em que ele apresentava para a gente o resultado de um estudo que avaliou pessoas que tiveram, né, tiveram ascensão social dentro desse período correspondido entre 2003 e 2013. É um ano que o Brasil tem muitas políticas sociais indutoras de desenvolvimento econômico, da cultura, da ciência, assim por diante, né? E a pesquisa, ela dentro do conjunto de questões que ela trazia, uma das questões era: você entende que você conseguiu ascender socialmente, né? Por qual motivo? Por que você conseguiu ascender, né? E, curiosamente, em torno de mais de 70%, não vou precisar o número agora, mas foi mais de 70%, só conseguiu enxergar como resultantes do seu desenvolvimento a meritocracia ou a ajuda divina, Deus. E praticamente ninguém falou a respeito da importância dessas políticas públicas. Então é muito importante para quem assiste a gente compreender a importância da Facisa, por exemplo, saber em que contexto ela é criada, as dificuldades e os desafios que ela tem sofrido ao longo do tempo e fazer a defesa. Eu tô falando da Facisa como servidor da UFRN do campus de Santa Cruz, né? Mas isso serve para o IFRN, isso serve para os IERNs, que tem sido uma política do governo do estado atual, né? Da instalação dos institutos, né, tecnológicos estaduais. Aqui em Tangará, por exemplo, pertinho a gente tem um, né? Porque precisa ser abraçado e defendido pela população. Só você falar aí, Dimitri, é interessante esse dado. Eu acho que explica muito a ascensão da direita quando tivemos a eleição do presidente Jair Bolsonaro, né, em 2018. Eu não gosto de dizer o nome dele, não. Mas aí... Eu prefiro chamar do inominável. Inominável. O energúmeno. Mas a gente O inominável.
Não. Como jornalista, a gente chama... não, Compreendo e respeito, eu só não gosto de Entendi. coisa, eu acho que traz mau agouro. Mas aí, assim, a gente vê que a população... Existe a transformação. Fala-se muito que, às vezes, as pessoas ascendem socialmente e tendem a esquecer o passado, né? Como é que elas viviam antes. E talvez explique isso aí. Porque, por exemplo, se você não existisse essas políticas públicas, quantas dessas pessoas teriam ascendido, né? E se fala, como você disse, a maioria fala que foi o meritocracia, né? O merecimento, ou foi por intervenção, porque Deus, não sei o que. Claro que não vou descartar o divino, a crença de cada um. Mas se não tem essas políticas públicas, não existem as oportunidades. E eu costumo muito falar que tudo que a gente está falando aqui não é uma propaganda para o governo Lula. A gente está falando aqui de fatores históricos, né? De fatos históricos, por exemplo. Fatos verídicos. Santa Cruz. O que era Santa Cruz antes e o que era Santa Cruz depois da UFRN, do UFRN. Eu digo até a questão econômica. A cidade recebeu pessoas de fora, então vem dinheiro de fora. A cidade começou a crescer verticalmente, né? Porque não tem como crescer. De lá temos mais... O centro da cidade teve que crescer verticalmente. Começamos a ter APs, kitnets, que, querendo ou não, é um dinheiro que entra na economia do município. Sim. E hoje, se a gente tira essa universidade daqui, a cidade ia perder muito. Claro que o Santa Cruz é um polo turístico, né? Turístico religioso, que faz parte também do desenvolvimento, mas a vinda da universidade transforma. Isso aí eu acho que a maioria das pessoas há de concordar. E assim, Inajá, para encerrar esse tema. Seja breve. Vou ser breve, né? Sem desconsiderar esse viés de memória que você coloca, bem, posso supor, né, que eu esqueço de onde eu venha. Tudo bem, um possível viés de memória, mas a gente precisa compreender que, assim, tá? Essa ideia do mérito, ela é uma ideia que ao longo dos tempos, ela tem sido empurrada goela abaixo no juízo do cidadão dentro dessa lógica empreendedora, do faça você mesmo, seja empreendedor de você. Seja teu próprio chefe. Seja seu próprio chefe, né? E pegar o caso de sucesso, aquele caso do 1 em 1 milhão, para tomar como exemplo, né? E, na verdade, isso é uma estratégia perversa, porque eu só posso partir da ideia do mérito se todo mundo tiver a mesma origem com a mesma condição. E a gente sabe que isso não é verdade, né? Então, assim, essa ideia da meritocracia, ela foi perversamente empurrada para a sociedade, né? E quando a gente tem as fragilidades que a gente ainda tem nos processos formativos, né, a gente acaba tomando para si, acreditando que é isso mesmo, né? Então, isso é um engodo, é uma falácia, essa história do mérito, né, e que as pessoas incorporaram. Está dentro, inclusive, dessa discussão hoje, né, da pejotização, né, que é uma enrolação para que você não tenha acesso aos seus direitos trabalhistas, e a parte divina, respeitando, obviamente, a crença de todas as pessoas que nos assistem, né, e não desconsidero a parte divina sobremaneira, mas, assim, essa parte relacionada a Deus vem muito dessa lógica cristã, hegemônica que a gente tem, e que avançou muito com esse movimento neopentecostal, com essa teologia da prosperidade. Né? Porque o pouco que eu conheço de Jesus Cristo, é que eu sou um cristão ainda muito, muito longe do que Cristo nos ensinou, né? Mas o reino de Cristo não era um reino material. Não. A revolução de Cristo foi uma revolução numa outra perspectiva. E o que você vê hoje muitas pessoas é associando fé a sucesso financeiro. Exatamente. O que é uma outra falácia e uma estratégia, na minha avaliação, tanto quanto perversa com a sociedade, né, que muitas vezes, apesar de ter uma vida extremamente sofrida, ainda se vê nessa situação. E pensar, né, que eu acho que você quer falar mais ou menos, por exemplo, a pessoa ela tem a dificuldade. Vamos falar sobre a meritocracia aqui. Uma criança que vende bala e não está na escola, ela não vai ter a mesma oportunidade. É trabalho infantil. Isso. E não vai estar. Não é empreendedorismo. Ou que ela passa num horário e, por exemplo, e vai para a escola, mas ela já é comparado a uma criança que ela só vive para estudar. Uhum.
já não largou na mesma. Eu gosto de dizer assim, isso é como se fosse uma corrida de vamos botar aqui 500 metros, onde um já tá a 100 metros da chegada, outro tá nem a 500, ele tá a 1000, ele tá a 500, a 1000 metros da chegada. Exato. E não é nem só o estudar, é o direito à infância, Sim. por exemplo. É o direito ao brincar, porque você aprende brincando. É o direito ao brincar, é o direito ao lazer, é o direito ao esporte, é o direito a ser criança, por exemplo, né? E sobre a questão da prosperidade, só um comentário de mito seria as pessoas já sofrem, porque o ambiente, a condição da vida das pessoas tem a ver com o ambiente, né, que ela vive. Às vezes a pessoa diz, rapaz, será que tá faltando fé? Né? Você tem um confronto, será que é porque eu não tenho fé? Ou porque o ambiente não é ideal para que eu consiga, como diz, prosperar? Então, aí tem liderança religiosa, né? Tem liderança religiosa que diz que você não prospera porque você não teve fé. Perceba, tal qual a história do mérito. Não é algo que brota espontaneamente da cabeça das pessoas. Existe toda uma cultura hoje em dia de massa, inclusive dentro desses espaços, né, de exercício de fé, vamos dizer assim, em que muitas vezes isso é colocado. A teologia da prosperidade, ela discute muito isso. Então, se você não enricou, é porque você não teve fé, né? E às vezes você não teve infância, né? Às vezes não, muitas vezes você não teve infância, você não teve estrutura familiar, você não teve condição socioeconômica, você não teve acesso à escola, você não teve acesso à saúde, você não teve acesso a lazer. Né? E aí quando você pega um que se sobressai, 1 em 1 milhão, aí você diz, olha aí, se ele conseguiu, você consegue. Sim. E aí você tem hoje uma bomba, que é a saúde mental das pessoas que buscam isso e que, em sua grande maioria, não conseguem. Exatamente. Até porque o próprio capitalismo em si não fazer assim, né? Que toda vez que eu falo capitalismo, a pessoa, olha, vê os comunistas. Mas, como eu sempre digo, quem não me conhece, eu sou filiado ao PCdoB desde 2007. Filiado com muito orgulho. Né? Doutor Carlos também, mas a proposta que a gente Somos. da TV é outra, da gente ouvir diversas opiniões. Sim. Mas o próprio capitalismo em si, ele não é feito para todos prosperarem. Uma pequena mesmo parte da população vai ter a riqueza, vai deter a riqueza, e uma outra vai ser o que vai consumir o trabalhador. Dificilmente você vai sair dessa linha aqui para lá, até porque pessoas daqui já são herdeiros, já são grandes fortunas. Só como você disse, se pega uma história e joga, não, fulaninho prosperou, porque você não consegue? Ou trabalha enquanto eles dormem, e quem não dorme, porque a saúde tá aí, né? E após. Porque a única coisa que todo mundo tem igual é o tal do tempo. E um dos fatores, é importante a gente colocar isso também, um dos fatores responsáveis pela ascensão social é a educação. Educação. Vez ou outra você vê coach por aí, inclusive algumas lideranças políticas eu ouvi dizendo por aí, esqueça a universidade, não estude mais a universidade, não tem mais para quê ir para a universidade. Mas, curiosamente, os filhos dessas pessoas estão nas melhores universidades. Exatamente. A incoerência. É perversidade. E perversidade. É perversidade. Na minha leitura, eu vejo como um ato de uma perversidade. E aí, nesse período aqui, né, é um período que a gente tem, porque na nossa história recente, a gente tem esse período que compreende entre 2003 e 2013 como um período de uma boa ascensão, de uma considerável ascensão social. E essa ascensão social, né, sem desconsiderar alguns méritos que, porventura, algumas pessoas tenham, a existência ou a crença de Deus dentro desse processo, porque a fé, a gente sabe que a fé, ela alimenta um conjunto de questões nas pessoas, mas se não houvesse essas políticas públicas, a gente não teria tido o nível de ascensão que a gente teve nesse período, que volta a se repetir agora. Apesar de algumas críticas que eu tenho ao governo federal atual, aí eu acho que isso é salutar, né, dentro do próprio campo e num país democrático, mas é importante a gente reconhecer. A gente está num período com desemprego, né, muito baixo, um auxílio para as pessoas não estarem, né, abaixo da linha de pobreza. Isso propicia caminhos para um viver melhor. Precisamos avançar? Indubitavelmente. Mas o caminho que se trilha hoje é um caminho, sobretudo, que quando a gente compara com o governo passado, é um caminho de prosperidade. Porque o período passado
foi um período de desmonte, de descrença, de estímulo à violência, de estímulo ao desrespeito, de legitimação de tudo que há pior na nossa civilização, na nossa sociedade. E justamente por isso que tem que haver uma luta para que isso continue, né? Com certeza, Né? Claro que então pode retroceder. com certeza. Né? Você Não falou, podemos retroceder. Avançar. É Tem que importante avançar. Avançar e avançar muito. Apoiar para avançarmos, não para continuarmos, inclusive, da maneira como estamos. Exatamente. Continuar avançando. você fala aí, que hoje economicamente, quando a gente, que eu digo assim, o pessoal diz, realmente, quando você vai hoje no supermercado, as coisas estão mais caras. Mas também a economia brasileira, temos o menor índice de desemprego, temos alto, né? A gente o país está crescendo bastante, mas hoje saiu umas pesquisas recentemente que Flávio Bolsonaro já empata e Lula. Talvez quando o país começa as coisas estarem mais equilibradas, e as pessoas começam a sentir que as coisas estão mais ok, elas tendem a voltar em governos de direita, assim, na sua visão. Por quê, Dimitri? Então, eu acho que assim, uma coisa que a gente precisa colocar de início, né, nessa sua fala é, apesar de possíveis aumentos, a inflação ela é um fato, mas é importante a gente perceber, inclusive, que de certa forma ela está controlada, embora é o que você disse. Não, e é como você disse, a pessoa vai no supermercado, aumentou o quilo, sei lá, aumentou o arroz, aumentou o feijão, mas perceba, tá? Volto a dizer, e aí eu chamo a atenção para a importância de uma coisinha chamada vontade política, Isso. tá? E aí não tem como a gente não comparar o atual com o anterior. O que é que o governo anterior fez com a política de salário mínimo? Nada. Uma vergonha. De ano que aumentava, sei lá, menos de R$10, R$7, R$4. Esse período agora desses 4 anos são 4 anos que nós temos aumentos acima da inflação. O trabalhador e a trabalhadora, né, mesmo aquele que receba o salário mínimo, ele teve ganho salarial real. Né? É importante a gente colocar isso. E aí, Inajá, Carlos e demais pessoas que nos assistem, eu particularmente eu penso que isso que você coloca como esse fenômeno tem muito a ver com os nossos aspectos históricos e culturais. Nós vivemos numa sociedade que ela, infelizmente, é eminentemente conservadora. E aí, por óbvio, isso acaba respingando nas decisões políticas que deveriam ser decisões mais pautadas em resultados. A agenda brasileira, não de hoje, inclusive o governo anterior ganhou uma agenda eleitoral, né, dentro de um lema, diga-se de passagem, fascista, né, que era o lema do Deus, Pátria e Família. E ao dizer isso, eu não estou dizendo que eu sou contra Deus, nem que eu sou contra a pátria, nem que eu sou contra a família. Mas a visão que essas pessoas trazem no seu cotidiano de Deus, Pátria e Família não é a visão que eu particularmente tenho. E que eu acho que a sociedade brasileira tem que começar a pensar numa perspectiva ampliada. Então, família é um conceito que precisa ser pensado ampliado. Pátria é um conceito que o Brasil precisa discutir muito, né? Inclusive, o governo anterior, o que pudesse entregar para governos exteriores, ele faria. Então, a discussão sobre soberania no cenário que a gente vive hoje, se fosse com o presidente anterior, como seria? E como foi no mandato atual do presidente Lula a discussão sobre nossa soberania nacional? Compreende? E a questão do Deus, sem desmerecer também a ideia, né, do Deus e da crença das pessoas, mas a gente precisa compreender que a gente vive num Estado laico. Então não é o meu Deus, é o meu Deus, é o seu Deus, é o direito dele não acreditar em um Deus. Então, assim, eu penso que essa lógica da vida mais sossegada, eu inclinar para o conservadorismo, é fruto dessa ideia conservadora que circula a vida da gente. E, por outro lado, e aí é uma questão que eu acho que a gente, como educador, inclusive, no sentido geral, não estou falando de universidade, não, é da educação de maneira geral, que é avançar na discussão e no amadurecimento político sobre o nosso papel na sociedade, numa perspectiva, inclusive, de classe. Né? E aí a gente tem isso também
como uma coisa, né, muito frágil nas nossas discussões. E aí você vê, né, isso inclusive é meme de internet, né? Quando se fala em taxar super rico, aí de repente o camarada que tem, sei lá, vamos pensar um carro que a gente considera que seja um carro hoje em dia que chama o Jeep Renegade. Estou fazendo um merchan da Jeep aqui, ó. Então, o O cara tem o seu Renegade, né? Financiado em 60 meses. Uma casa financiada Uma pela casa pela Caixa Econômica, né? E ele acha que quando fala que vai taxar as grandes fortunas é ele. Não. E eu lembro de um colega professor da gente aqui na Facis, numa conversa que a gente estava uma vez, né? Sobre essas questões. E aqui o povo acha muito que o professor da universidade ele é rico, né? E rico é a pessoa que, se parar de trabalhar, vai continuar vivendo de boa, né? O verdadeiro rico. O verdadeiro rico é isso, né? E a gente conversando uma vez a respeito dessa história, dizia, eu quero ver atrasar um mês de salário, né? E a classe trabalhadora vive do seu salário, né? Tira o meu salário. Tira o seu salário, Carlos. Como é que a gente vai viver? Então, assim, nós somos classe trabalhadora. Mas, infelizmente, a gente ainda tem de maneira muito forte esse conservadorismo que bebe muito na fonte dessas religiões mais conservadoras, de uma perspectiva, né, hegemônica, né, que tenta, né, trabalhar essa hegemonia por meio dessa religião, e essa ideia, né, de que, embora eu esteja muito mais perto dos indivíduos que ganham bem menos do que eu não quero ser classe trabalhadora. Então o cara tem um mercadinho, para não falar só do trabalho, até mesmo que ele tem um mercadinho pequeno de bairro, né, ou um botequinho ali na esquina. Se deixar de trabalhar, o boteco se mantém só. Ele não trabalhou empresário. E após. Então, assim, eu penso que sejam essas umas das questões, sabe, que a gente tem que superar enquanto sociedade. E, salvo engano, eu acho que era Mujica. Dia desses eu vi um outro analista, um outro político, chamando a atenção para isso. Mas se eu não me engano, eu acho que o saudoso Mujica, uma vez fazendo uma análise sobre o avanço da esquerda brasileira, né, e fazendo uma avaliação da perspectiva dos avanços dos desafios, né, era exatamente esse. Conseguimos avançar na perspectiva do consumo, aumento do salário mínimo real, sair da faixa de pobreza, sair do mapa da fome, etc, mas avançar muito pouco nessa discussão de classe. É necessário. Né? Então você vira mercado consumidor, mas não reflete de onde vem isso. E aí você tem como dado esse resultado de pesquisa. 2003 a 2013, um conjunto de políticas públicas, as pessoas acenderam por quê? Mérito a Deus. Praticamente, você fala, né? Praticamente 75% dos respondentes. Você me lembra aí, falando essa questão da fome, uma matéria que eu até repostei um dia desse no meu Instagram, sobre 94. Um jornalista da TV Tropical fez um vídeo, né, mostrando uma moça que tava lá, a gente tinha feito um curso e disse que era aquilo que eu tinha para comer. E ela desmaia, passa mal, ela que tava no resguardo. E ele diz, alguém precisa ajudar esse povo. Você também vê outros vídeos, porque a gente tem um problema que a gente não se fala a história do Brasil, as pessoas não estudam muito a história do Brasil. A gente até então, o Nordeste, né, onde a gente vive, era um estado, era um local que a fome habitava aqui. E não era aquela fome que a gente tem de tarde, quando não tem nada para comer, não. É aquela fome das pessoas morrerem por fome de verdade. De verdade, as pessoas morrendo de fome. Fome de verdade. Morrer de fome, literalmente, não é o morrer de fome que a gente tem, quando a gente fala. É muito triste. Inanição. Isso, inanição. É muito triste essas questões. Eu concordo com você, o Brasil precisa avançar mais. Aqui não é um problema para falar de, estamos falando mal da direita, porque, assim, eu vejo hoje as propostas de cada lado. O Flávio Bolsonaro hoje é o candidato, mas até agora a única proposta que eu vi dele foi de libertar o pai dele. Libertar o pai. Libertar o pai. É o plano de... E Rogério Marinho já fala de uma reforma, outra reforma trabalhista, fazer uma outro arcabouço. E a gente vai implantar uma política de Milei aqui, né? Isso. A gente hoje está brigando pelo fim da 6x1, ele vai querer 12 horas diárias e pagando por hora de trabalho. E até lá a gente até pode ser nem você até com comida, com o ambiente. Sim.
praticamente a volta da escravidão, se você tiver um pouco... Trabalho análogo à escravidão. Isso. E a gente hoje, né, a gente tá num momento de tensão mundial, estamos vivendo uma pré-guerra, né? É uma mini-guerra porque, querendo ou não, um país como os Estados Unidos atacou o Irã. E o Irã respondeu nos outros países ao redor. E aqui em Santa Cruz, né, a gente teve agora o aumento do combustível. Aí a gente volta que nós tivemos a Clara Camarão, né, se não me engano, o nome da... Foi privatizado. Foi privatizado durante o governo Bolsonaro, junto a Rogério Marinho. E isso hoje é ligado a um grupo do Emirados Árabes. E lá, como eles estão lá, o que acontece no mundo não é a BR distribuidora não é da Petrobras mais. E hoje também eu vi uma matéria dos jornais falando que deveria se aumentar o preço do barril, porque a Petrobras, como ela é estatal, ela pode ter esse controle disso. Mas aí já tava falando, e tipo, como é que a gente vai? Eu acho que as pessoas têm. Eu gosto quando as pessoas dizem, eu acho que tem que dar a César o que é de César. A gente hoje está tendo esse aumento do combustível, mas não foi porque alguém fez o L. Foi justamente porque um cara lá nos Estados Unidos, né, o presidente, resolveu. Vão invadir o país aqui. Eu não quero saber, não vamos debater aqui os interesses americanos, né? Porque. É outro programa. Dá outro programa muito grande e histórico, né? A gente. Quantos Afeganistãs, quantos... aquela guerra do Vietnã, né? Tivemos para levar a democracia. E não vem ao caso. Mas hoje a gente quer, aproveitando que a gente entrou nessa parte política, aí, como eu sempre digo, o Raio-X, hoje ele respira política. Ele antes era nosso podcast Coringa, você viu para tudo. Mas a gente hoje direciona o Raio-X para isso. Eu queria saber como é que foi, de forma breve, né? Que vocês estão assistindo, estão vendo que o Dimitri, ele estende um pouquinho nas respostas. Mas é um conteúdo muito rico, eu gosto desses debates aqui, eu acho importante que a gente esteja assistindo, quem gosta do que a gente esteja falando ou não, bota suas críticas, deixe seus comentários. Comentem. Curta e compartilhe. Comente, compartilhe. Diga, é uns comunistas de iPhone, não tem problema. Eu sempre brinco aqui. Às vezes eu não vou soltar essa. Eu não vou até soltar essa pessoa. Você é petista. Eu digo, não, gente, vou me ofender. Não, nem eu sou comunista que eu prefiro. Você vê que que eu sempre gosto de dizer, eu sou uma pessoa, né? Me considero de esquerda, mas eu sou da esquerda que reflete, sou da esquerda que não é porque eu apoio uma coisa que eu vou aceitar tudo, que eu acho que isso é um defeito que a direita hoje tem que começar a repensar das suas lideranças que fazem diversas besteiras, mas é só porque é de direita eu vou apoiar. Não é assim que a banda toca. Até porque eu sempre gosto de lembrar que as pessoas têm que defender o coletivo. Sei que é difícil, né? Pra muita gente, como você falou, as pessoas falam meritocracia, querendo saber o próprio, mas eu acho importante sempre defender o coletivo, até porque vivemos em numa sociedade. Mas eu quero saber como é que foi sua campanha, né, que você participou da campanha 2024, teve o coletivo em Aré, né, que foi você, Valdo Teodósio e quem tava e Felipe, né, como é que foi essa experiência do coletivo? Tipo, como é um coletivo, é um candidato, mas os outros dois, eles em teoria são candidatos, mas não são. Mas como é que foi participar disso aí, Dimitri? Eu acho que foi uma das experiências mais ricas que eu já tive já na minha vida, né? Levantar bandeira. Já tinha feito isso antes. Sim. Agora, colocar o nome à disposição... Sair do Santinho. Colocar o nome à disposição é uma experiência muito rica. Tá? Então, foi um período de aprendizado muito grande. Eu já conhecia Valdo e Felipe, né, de outros movimentos anteriores, mas, assim, o processo de construir coletivamente ele é muito rico, é trabalhoso. Mas é muito rico. Então, assim, a experiência foi maravilhosa. Eu já aprendia muito com o Valdo, já aprendia muito com o Felipe. Esse período que a gente atuou junto nessa perspectiva do coletivo em Aré foi, sem dúvida nenhuma, essa experiência, eu acho que é a mais rica que eu tive até hoje, do ponto de vista político. O modelo da chapa, né, das chapas coletivas,
eu penso que consistem num dos principais avanços do modelo democrático brasileiro. Pena que é tão pouco conhecido e tão pouco utilizado, até mesmo na esquerda. E se eu não me engano, agora foi retirado, né? Se eu não me engano, Não sei se já foi se eu retirado. não me engano, na reforma, Era uma discussão que ia estar na reforma política, mas eu confesso que eu não. se eu não me engano, Não foi sei. retirado. Mas Fica aí para quem tá assistindo a gente fazer essa pesquisa e qualquer coisa a gente bota uma notazinha aqui lá no, Bota uma nota na edição, depois, a gente né? bota assim, foi, tirou ou não tirou? pela lei e tal, etc, Ah. etc, né? Mas se for retirado, que pena. Porque é uma experiência muito rica. Aí você avança capilarizando uma representação por meio de um determinado coletivo. A gente teve uma experiência dessas em Natal, salvo engano. Eu acho que é a única que teve no Rio Grande do Norte. E aqui em Santa Cruz é a Que primeira. conseguiu, inclusive, né, conseguiu um mandato. Né? A gente foi para a briga, mas a gente não logrou êxito. Mas aconteceu a experiência, Com né? certeza. E a batalha é isso, velho. A batalha é isso. A gente não luta só para ganhar, não, pô. Inclusive, tem luta que a gente perde, né? E como diria Darcy Ribeiro, Júlio Lancelotti, muitas vezes eu tenho orgulho de dar do lado dos que perdem. Eu vou dizer, Às vezes perder é a vitória, dependendo da situação, perder é uma vitória. Exato. eu já solto assim, às vezes quem ganha perde, mas só sabe quem só. Quem pegou. Dimitri, vou aqui aproveitar essa parte aí que está sendo falado sobre políticas, né, né, no seu caso, e dar aqui um cavalo de pau, como diz a história, né? Puxa, freio de mão. Vou puxar o freio de mão e fixar essa conversa que a gente vai ter aqui agora. Eu, como profissional da saúde, você como docente da saúde, né, nós temos um problema seríssimo hoje que se chama saúde do trabalhador. Ultimamente a gente tem visto casos de trabalhadores, né, que adoecem e simplesmente chegam ao cúmulo de tirar sua própria vida, né? E trazendo essa perspectiva e essa conversa, eu queria saber justamente isso de você, né? Qual a sua opinião, certo? E que desse uma explanada a respeito da saúde do trabalhador, inclusive no nosso município. Então, esse é outro tema que eu acho que dá um podcast completo. Primeiro, eu acho que é preciso reforçar mais uma vez: não existe direito dado. Direito é conquistado, e é conquistado pela organização da classe trabalhadora, sua luta, etc, etc. Então, a gente hoje, por exemplo, né, tem uma luta pelo fim da escala 6x1, com manutenção dos ganhos, que é uma coisa que a gente tem que colocar colado para que, na esperteza desse mundo que a gente vive, porventura isso não seja desatrelado. E se você pega historicamente todos os ganhos que a classe trabalhadora tiver no Brasil, sempre quando aparece na perspectiva de que o mundo vai quebrar, vai tudo se acabar, porque a lógica da elite brasileira é uma lógica de exploração. A abolição da escravatura, o Brasil foi um país, salvo engano, a abolir a escravatura, e só aboliu porque não tinha mais para onde ir. Então, assim, Até porque a gente alguns países impedindo de fazer comércio com países que escravam. a gente acha interessante como a gente acha comum você explorar as pessoas ao ponto de você ver, né, no Congresso Nacional, políticos dizendo que a prosperidade, teoria da prosperidade, inclusive, teologia da prosperidade, que a gente só se desenvolve se a gente trabalhar até exaustão. Gente, exaustão adoece, exaustão mata. Exaustão, para quem é, inclusive, profissional da saúde, que muitas vezes se encontra em situação de exaustão, aumentam as chances de erro. E erro na saúde pode levar à morte das pessoas. Onde o erro realmente é fatal. Exatamente. Então, assim, a gente precisa compreender primeiro o seguinte: o trabalhador brasileiro, ele é extremamente explorado. Saiu um dia desse, inclusive, na grande mídia, uma história mostrando que o Brasil era um dos países que o trabalhador menos produzia, que quando um estudioso, né, pegou os dados do banco de dados e ajustou por um conjunto de variáveis que não apareciam naquela forma, na verdade o brasileiro ele trabalha bastante. O
Agora você precisa colocar outros condicionantes na história. Então, assim, a gente vive um cenário ainda de muita precarização. Os poucos avanços que a gente teve, eles foram fortemente abalados na reforma trabalhista e na reforma previdenciária, que inclusive tem a digital do atual senador Rogério Marinho. Salvo engano, foi relator da reforma trabalhista, que inclusive prometeu, na época de Temer, em 2016, um avanço enorme no mundo do trabalho. Esse avanço não apareceu. Esse avanço está aparecendo agora no governo Lula. Então, Mas, Limite, só complementando aqui, você falou a questão da exaustão. Recentemente a gente teve um caso, né, que virou repercussão nacional, de trabalhadores que foram para Santa Catarina, se não me engano, na questão da colheita da maçã. Trabalhadores do Maranhão que estavam em condições análogas à escravidão, que eles passaram mal, tudo. E é justamente a precarização do trabalho, né? Que é também uma das causas das questões de, como a gente estão falando aqui, da questão da saúde. Em especial a saúde, mas essa questão da saúde mental para todos os trabalhadores. No caso do agro, Inajá e Carlos, no caso do agro, que não é pop, né? A gente está falando do agronegócio, né? Você ainda tem muitas vezes o acréscimo na questão dos agrotóxicos, tá? Que para além do conjunto precário, etc., o contato com esses elementos químicos, que inclusive são proibidos em muitos países. Que aqui teve uma liberação. Fora do Brasil. Também no governo anterior. Quando passou a boiada. Também no governo anterior, para você ver como são as coisas, né? E aí você tem um uso agrotóxico associado a um conjunto de doenças de trabalhadores, inclusive do ponto de vista de saúde neurológica e de saúde mental. Então, assim, exaustão adoece, exaustão mata, não se deve trabalhar até exaustão, porque a gente tem que ter vida além do trabalho. Então, assim, eu estava buscando aqui alguns dados enquanto a gente estava conversando, né? E tem relato de que ano passado, né, em 2025, a gente teve registrado isso do ponto de vista formal, né, porque a gente ainda tem um conjunto de trabalhadores e trabalhadoras que trabalham na informalidade, mas do ponto de vista formal, o Brasil teve algo em torno de 4 milhões de afastamento por incapacidade temporária. Muita gente que se afastou do trabalho por algum tipo de incapacidade, algum tipo de adoecimento que necessitou de afastamento. Se você pega a questão da saúde mental no trabalho, a cifra ultrapassa 500 mil trabalhadores ou trabalhadoras que se afastaram devido a problemas de saúde mental. E aí, se você pega essa realidade e traz, por exemplo, para o trabalhador da saúde, que vive numa condição, muitas vezes, de vínculo precário, né? Se for da iniciativa privada, hoje em dia, ou está trabalhando vinculado aos planos de saúde, que a gente sabe a dificuldade que é, tá? Ou estão trabalhando de forma cooperativa, que nem sempre é cooperativa. E existe já hoje a plataformização do trabalho da saúde, que é um trabalho muito específico e que está ligado, inclusive, né, por óbvio, à nossa qualidade de vida, né, ao nosso bem viver e muitas vezes à nossa própria existência, como a gente estava conversando agora há pouco, e que, portanto, vive numa situação de estresse muito grande, muitas vezes lidando com um limiar muito tênue entre vida e morte, né, entre funcionalidade e incapacidade. Então, você muitas vezes absorve, e em trabalhos precários. Se você vai para a iniciativa pública, o SUS, que é o maior empregador da força de trabalho, né, da saúde no Brasil, você tem um nível de precarização, né, que inclusive com esse conjunto de reformas, o modo principal de entrada no serviço público é concurso. Hoje em dia já nem sempre acontece. Você tem muito gestor que opta por contrato temporário, ou opta, né, por contratar as organizações civis, sociais, né, as hostes da vida, nas parcerias público-privadas ou por meio de terceirização, que também no governo anterior, né, a terceirização se tornou uma coisa irrestrita.
E tinha até um projeto para acabar, assim, realmente extinguir o serviço público para avaliação, né? Então, que essa discussão de gestão por desempenho do que você está chamando de acabar com o serviço público dá um outro debate. Dá um outro debate. Dá um outro debate. Vamos ficar nesse daqui. Dá um outro debate que, inclusive, é muito importante. Mas perceba, você tem profissionais que trabalham muitas vezes em mais de um vínculo para poder sobreviver, daí a importância da luta pelos pisos salariais. Você tem esses vínculos sendo muitas vezes numa situação precária, seja por contrato temporário, seja por meio de cooperativa, que nem sempre de fato é uma cooperativa, e se você vai para a iniciativa privada, você muitas vezes é atrelada à saúde suplementar. E isso, volto a dizer, fazendo um trabalho que muitas vezes o limiar entre vida e morte, entre funcionalidade e incapacidade, está ali muito no limite. Então, são pessoas que são submetidas a estresse constantemente. Essas pessoas adoecem. Essas pessoas precisam ser vistas com mais cuidado e precisam ser cuidadas. A pandemia, tá, que é um evento relativamente recente, Cuidar de quem cuida, né? mostrou, pelo menos no geral, né, a importância dos trabalhadores da saúde. E essa valorização ela precisa se traduzir em emprego digno, ela precisa se traduzir em condição de trabalho adequada, e você hoje no cotidiano ainda continua vendo condições muito inadequadas, e o trabalho visto de uma maneira muito precarizada. Volto a dizer, quantos e quantos municípios, inclusive o próprio município de Santa Cruz, ainda não conseguiu estabelecer um plano de cargos e carreira. É uma coisa que o trabalhador público, na saúde e em outros setores também, deveriam ter direito, que é saber, eu entro de que forma e de que forma minha carreira vai se desenvolver. Por exemplo, eu que sou servidor público federal, docente, eu tenho uma carreira estabelecida. Quando eu entro, eu sei em que nível eu entro, eu sei de quanto em quanto tempo eu tenho direito a ter uma progressão, eu sei quando eu tenho direito a uma licença para capacitação, eu sei quando essa progressão acontecer, né? O que eu preciso fazer para ter direito a essa progressão e o quanto eu vou receber de retorno pecuniário, inclusive, quando eu ascender na minha carreira. Isso é um direito de todo trabalhador para ele se planejar, ele ter o direito de se planejar e avançar na sua carreira. A estagnação na carreira não é uma coisa boa para o trabalhador. Exatamente. E fazendo um adendo... Isso foi que só você comentou aqui, né? Questão do município, aí também, se eu não me engano, foi falado em campanha, né? Acho que foi uma das pautas que a atual gestora, né, a prefeita Ana Fabrícia, tocou. Exato. O Plano Municipal de Saúde de Santa Cruz, que findou em 2025, e que foi produzido pela gestão passada, tinha no seu plano o compromisso de instituir o plano de cargos, carreira e salário, e não fez. E não fez, não foi por falta de cobrança do controle social, porque à época eu estava conselheiro de saúde e eu, junto com outras pessoas conselheiras, fizemos várias vezes, demandamos várias vezes. Inclusive, houve demanda não só em nível de conselho, mas em outras esferas também se cobrando por isso. E é importante dizer que esse mesmo controle social também cobrou, desde a gestão passada, que fosse feito dimensionamento e concurso público para a saúde. Perceba, dimensionamento para evitar sobrecarga. Por exemplo, se Santa Cruz, a partir de um estudo de dimensionamento, percebe que são necessários, 20 fisioterapeutas para a rede, você tem como planejar, a partir desse dimensionamento, o trabalho de maneira que a população seja assistida adequadamente pela fisioterapia. E, por outro lado, o profissional fisioterapeuta ele não fique sobrecarregado. E aí você trabalha isso junto com um plano de cargos e carreira, você consegue fazer com que esse profissional fisioterapeuta, quando ele entre, ele saiba como ele entra, e quando ele lá na frente se aposentar, se o Estado brasileiro permitir, por meio da sociedade, não votando em políticos que defendam outra reforma previdenciária, ele saiba onde ele vai se aposentar. E eu sei que o foco não é político, mas tudo é político. E como a gente está num ano eleitoral, é preciso que a gente pense em quem vai votar. Porque eu preciso votar em quem defende a maior parte da população brasileira.
E as pessoas que hoje fazem defesa de reforma previdenciária, como eu vi recentemente, e de uma outra reforma trabalhista, essas pessoas não estão pensando nos trabalhadores e nas trabalhadoras do Brasil. Não estão. E que é a grande maioria da população brasileira. Né? Hoje o município de Santa Cruz, e aí vamos tocar um pouquinho nesse assunto, que é hoje o salário básico, né, de um profissional da saúde, ele gira em torno de um salário mínimo. O que é uma vergonha. É uma vergonha. Né? Nós, por exemplo, no meu caso, eu como cirurgião dentista recebo no meu contra-cheque um salário mínimo, um salário básico. Ou seja, o meu salário de aposentadoria é um salário mínimo. Entendeu? Compreendo. Então, o restante... Não, mas tem um restante? Tem. Quinquênio, salubridade, um incentivo do governo federal, que já houve aumento, mas desde 2010 é o mesmo valor, nunca aumentou. O que aumenta é o salário mínimo. Então, isso para nós que trabalhamos na saúde, né, é absurdamente, né, fora da realidade. Por exemplo, nós temos aqui cirurgiões dentistas, médicos, cirurgiões dentistas que são especialistas, alguns que são mestres, entendeu? Inclusive, nós temos um profissional da saúde aqui, Lorival, que hoje faz mestrado, mas ele volta para o município e não tem o reconhecimento. Entendeu? Então, assim, nós precisamos avançar nisso aí, mas nós precisamos também ter uma interlocução com quem? Com a administração municipal, que nós não temos. E nós precisamos. Não é verdade? Então, tudo isso também leva o quê? Leva ao adoecimento, porque nós também temos que sobreviver. Você fala isso, Carlos, e eu recordo de uma atividade que eu participei, eu acho que é um exemplo assim que ilustra muito bem isso. Eu participei de uma atividade, eu creio que tem uns 2 anos lá em Natal, e a discussão era exatamente sobre saúde mental no trabalho. Tivemos lá uma mesa composta por profissionais muito competentes, mas que do ponto de vista da saúde e do trabalhador, deixaram muito a desejar. Porque a discussão sobre saúde mental no trabalho, ela acabou descambando uma discussão muito voltada para a responsabilização individual. Então, me lembro, inclusive, da fala de um profissional que é muito naquela perspectiva individualista. Se alimente bem, faça atividade física, procure dormir. Não resumiu assim, não adoeça. Não é essa a perspectiva. Eu estou falando de individualizar. Existem hábitos, Inajá, que obviamente, eu não estou aqui dizendo que não seja importante, muito pelo contrário. É importante fazer atividade física, é importante se alimentar bem. Dormir bem. É importante dormir bem. Tudo isso é importante. Mas perceba, se eu estou fazendo uma discussão sobre saúde mental no trabalho, a discussão é de que forma o trabalho tem afetado a minha saúde mental. Sim. Então, qual é a responsabilidade institucional, né, do empregador, seja ele público ou privado, sobre o adoecimento dessas pessoas? Rotinas estressantes afetam a saúde mental? Por óbvio. Quem trabalha em sistema de plantão, que abre mão de noites de sono, afeta a saúde mental dessa pessoa? Exato. Por óbvio. Com certeza. Não ter reconhecimento do seu trabalho, reconhecimento social, valorização social, interfere na saúde da pessoa? Interfere. Não ter reconhecimento do ponto de vista pecuniário. E aí eu me lembrei dessa história, porque depois que houve essa fala, né, eu tive a oportunidade de ouvir 2 falas brilhantes. Uma de uma colega que é professora da universidade, lá no campus de Natal, né, e obviamente parabenizou a mesa, mas chamou a atenção para esse detalhe que eu estou colocando, para a gente não individualizar e ficar parecendo que a responsabilidade pela saúde do trabalhador é única e exclusivamente do trabalhador e que ele vai resolver se ele se alimentar bem, se ele fizer atividade física, né? E se ele tiver um conjunto de hábitos ditos saudáveis. O ambiente de trabalho foi esquecido. E aí ela chamou a atenção para isso. É preciso ver, já que a gente está fazendo essa discussão, qual é a responsabilidade institucional dos empregadores, que podem estar contribuindo para o adoecimento ou para a produção de saúde. Mas pelos dados, a gente observa que a maior parte é para o adoecimento dessas pessoas trabalhadoras. Né? E aí a fala dela foi maravilhosa, as pessoas aplaudiram. Mas aí, assim, o que me lembrou essa conversa
foi porque ele se sentiu encorajado e legitimado naquele momento um trabalhador que estava na plateia, né? Eu não recordo de qual entidade, né? Mas ele estava de crachazinho, né? E tudo mais. Um trabalhador, ele fez uma fala que eu acho que resumiu tudo. Ele fez para mim: saúde no trabalho, eu receber meu salário em dia e com salário que seja digno. A plateia foi ao delírio. E foi ao delírio por quê? Só sabe o que é um salário mínimo, caro, quem vive de um salário mínimo. Então, assim, é muito bonito discutir macroeconomicamente o impacto do salário mínimo na inflação, etc. Vai viver de um salário mínimo? Vai viver de um salário mínimo? Então, assim, quando a gente luta, né, pela valorização do salário mínimo, né, pelo mínimo, né, que diga-se de passagem, os cálculos a respeito do salário mínimo feitos pelas instituições sindicais dão conta que para você ter uma vida digna hoje, o salário mínimo ele tem que estar girando em torno, salvo engano, de R$ 7.700 mês. Veja o quão defasado nosso salário mínimo é. R$ 7.700 não é para a pessoa viver com luxo, não. É viver de forma digna. É para a pessoa viver de maneira minimamente digna. É porque é como a gente estava conversando agora há pouco. O povo acha que viver tendo acesso a um carro num país que não tem transporte público que preste, de ter acesso a uma casa própria, isso é privilégio. A gente transformou direitos básicos em privilégio. Então, pensar na saúde do trabalhador é garantir a ele o mínimo para ele ter dignidade. Que ele saiba que vai para casa depois do expediente com condição de sustentar dignamente sua família. De garantir. E hoje, né? E hoje a gente sabe que quem vive de um salário mínimo não está na linha de miséria, né? O que é importante, mas ainda precisa avançar muito para que a pessoa tenha dignidade. Porque só sabe o que é viver de um salário mínimo quem ganha um salário mínimo, para acertar as contas no mês. E aí eu vejo aquela perversidade. A gente não tem como não pensar nas mídias, né? E aí você vê hoje em dia os coaches dos investimentos ensinando você com salário mínimo a economizar dinheiro. Velho, o cara não consegue às vezes a subsistência. Você paga o aluguel, a energia, a água, a roupa do filho, a alimentação. Uma doença que tem um remédio, um negócio que vem... Cara, não dá. E a gente sabe disso. Então, pensar em saúde envolve pensar em condição digna. E condição digna envolve condição de trabalho adequada. No seu caso, que é profissional de saúde, acesso aos materiais para poder fazer o seu trabalho. Porque é ruim chegar um paciente e você não conseguir atender, porque você não tem as condições materiais para atender. Né? É preciso que eu tenha uma carreira que me reconheça, que me permita me planejar, né? E que me valorize ao longo do tempo. E é preciso que as coisas sejam bem dimensionadas, porque às vezes não adianta você dizer, eu estou lhe pagando X a mais, sei lá, 20%, 30% a mais, mas isso vai vir com a tarefa. Né? Isso vai vir com a tarefa. Então, é extremamente frequente, principalmente os que trabalham em plantão. Né? Dá plantão no hospital, aí sai do plantão daquele dia no hospital, vai direto para outro plantão, e assim vai. Às vezes passa 2 dias para poder ir em casa. Quem dá plantão sabe que dormir no hospital você não dorme bem. Então, perceba, há um conjunto de fatores que contribuem para você ter saúde ou não, meu amigo. E um deles, material, passa pelo reconhecimento e valorização profissional. E a gente está falando de condições de trabalho digna e de salário, sim. De salário, sim. Não sejamos Porque hipócritas. inocentes. Precisamos do dinheiro no final do mês para pagarmos as contas. Quando você fala da... Né? Então, assim, se a gente hoje tem um piso para o professor, é preciso trabalhar para que os profissionais de saúde tenham um piso. É preciso trabalhar para que o salário mínimo continue numa política de maior avanço de sua valorização. Que, inclusive, é bom para a economia. Que na medida em que seu poder de compra aumenta, a economia gira melhor. Então, assim, é preciso que aqueles hoje que são contra a valorização do salário mínimo, que são contra o encerramento, né, o fim da escala 6x1, entendam que é bom, inclusive, para a economia. Porque se eu tenho mais tempo livre, se eu ganho dignamente, eu vou viver melhor. Se eu vou viver melhor,
eu vou levar minha família para passear. Você vai ter mais Pra lazer, comer. você vai ter mais tempo pra... Fora que quando você tá fazendo lazer, como você disse, né? Você vai gastar. Inclusive, como diria o poeta, não vai fazer nada. Essa questão aí, Dimitri, é só dois pontos aqui, né? A questão da escala, quando você falou, eu sinceramente, quando eu vejo um deputado dizer assim, não, a escala é um absurdo, o trabalho dignifica, aí, tipo assim, um deputado trabalha, em teoria, 4 vezes por semana, 4 horas por dia. Ora, quando ele não vai pra a sessão na Câmara, né? Eu acho que a pessoa tem que primeiro. Não tem como você vestir o sapato do trabalhador quando você tá lá no ar, aprovando leis que vai interferir na vida das pessoas. Às vezes incentivado por lobbies, né? Porque eu acho que o problema do Brasil é que a gente tem poucos representantes do povo. A gente tem representante de tudo. De empresa, de, como é que se diz? De religiões, Mas de da classe força, trabalhadora. da classe trabalhadora, dá pra contar muito nos pequeno, dedos da mão do Lula. Isso é muito complicado. Eu acho que vale a reflexão para as pessoas, que eu sempre digo, não é criticando aqui, que tipo assim, todo mundo tem que ter essa representação. Uhum. Eu acho que a população tem que começar a pensar na política de a gente tem que eleger representantes. Porque os interesses da população tem que estar no jogo, né? No tabuleiro. Não é os interesses das grandes. Porque é muito fácil o cara dizer, a escala vai afetar a economia. Que nem a gente viu aquela matéria que é um clássico, né? Foi o Globo que produziu. O 13º salário é prejudicial para o Brasil. A gente foi Ia quebrar a economia. Ia quebrar a economia. Férias, com texto de férias, ia quebrar a economia. E agora acabar com a escala 6x1 é acabar com a economia. Tudo acaba com a economia, mas quando a economia está em um governo mais à direita e quebra, aí não, pronto, aí foi fatores externos, né? Que querendo ou não fazer assim, quando tivemos as crises mundiais, né? Começou de fora, mas em que tipos de governo? E pra gente finalizar aqui, Dimitri, porque o papo tá bom, mas o tempo corre. O tempo corre. Gente, não sei porque eu tive um déjà vu aqui do Cast 65. Não era divertido. Não quero deixar de citar, né, um programa que a gente fazia lá no PCdoB. Mas eu acho que o conteúdo que a gente tá falando aqui hoje é muito. Como é que posso dizer? Quer dizer, educativo, mas é um conteúdo muito rico. E vale reflexão de muitas pessoas. Eu acho importante quem assistir, compartilhe essa. Porque eu acho que às vezes a gente precisa refletir sobre as coisas, né? Sobre a nossa vida. Concordar ou discordar, mas é importante. E, Dimitri, esse ano, né? Além de ser convidado, também eu queria que você falasse de uma parceria, de um projeto que tá vindo aí, né? Da UFRN, que vai acontecer aqui junto com a Anhanguera TV. Né, o programa Vozes da Saúde, eu acertei? Vozes da Saúde, Diálogos Coletivos. Diálogos Coletivos. E fala um pouco desse projeto que já acontecia ali na rádio comunitária, e agora vai estar dentro da grade da Anhanguera TV. Como é que vai acontecer, o que é que pode se esperar, temas que vão ser debatidos. Eu acho que esse tema que a gente debateu aqui pode ser, acho que deve ser um dos temas, né, que vai acontecer. E como é que é esse projeto? O que é que... Então, só para lembrando, assim, o Anhanguera TV está oferecendo espaço, a gente não acho que como diz, gosto muito de dizer aqui, a redação é de vocês, né? A gente, tanto que vai aparecer aquela mensagem que aparece aqui no começo do programa, a gente não se responsabiliza pelas falas das pessoas. Mas eu achei muito interessante, você procurou a gente para falar, para ver se esse projeto tá. E como diz, né? Eu gosto quando as pessoas vêm para somar, trazem novidades. E nos fala um pouquinho desse projeto. Então, o Voz da Saúde ele é um projeto que ele está entrando para o seu 3º ano. A gente está iniciando agora em 2026, 3º ano. Ele é um projeto que ele foi pensado para aprofundar o diálogo da universidade com a comunidade, por meio do conhecimento que a universidade produz, né? Como eu disse agora há pouco, além dos 4 cursos de graduação, a gente tem curso de mestrado e doutorado. Então tem projeto de pesquisa, projetos de monitoria, e, inclusive, dentro do mundo da extensão, também tem alguns projetos de extensão que geram conhecimento. E muitas vezes esse conhecimento, se a gente não tiver cuidado, ele não chega
da sociedade, que é o motivo de nossa existência. Né? A gente existe por 2 motivos. A gente existe para formar pessoas. Então, o primeiro motivo são os alunos e alunas que estão com a gente na faculdade, e a gente existe para produzir conhecimento para a população. Então, assim, esse projeto ele nasceu 3 anos atrás, com a ideia do que a gente chama de fazer uma tradução do conhecimento. Ou seja, pegar esse linguajar da academia, Rebuscado. cheio de... com os seus jargões. Artigos científicos. Não, com os seus jargões, os artigos científicos, aquele negócio que às vezes até a gente para ler dá trabalho, a gente às vezes tem que ler 3, 4 vezes para entender. Tanto rebuscado para dizer uma coisa simples, né? Não é rebuscado. Não, é porque, tipo assim, eu já fiz artigos, não é? A linguagem que a gente coloquial. Nessa linguagem comum que a gente tem. E para traduzir, às vezes você diz algumas coisas aqui que você foi traduzindo aqui pra gente, né? Alguns termos, então... Tem os jargões, Inajá, e tem a questão também do próprio método, né? Do próprio método. Então, assim, a pesquisa científica, ela tem se tornado, isso é bom no seu avanço, cada vez mais complexa, até porque os problemas do mundo são problemas complexos. A gente não pode tentar resolver problemas complexos por métodos simples ou com respostas simples. Né? Isso, né? E aí o que é que acontece? O desafio é a gente pegar esse tipo de informação que é construída aqui, que é de natureza complexa, de uma maneira que as pessoas consigam compreender, porque senão não tem sentido. Eu tive uma experiência muito rica quando eu estava no meu período de doutorado, que eu passei um tempo num estágio, né, e fui para o Canadá, que uma vez fui com a minha supervisora para uma ação, que era numa unidade de saúde. Então cheguei, me sentei lá com ela, assisti a ação todinha, e assim, eu fiquei impressionado, porque ao final da ação, quando teve lá a apresentação, aquela coisa toda, a gente foi conversar, quem conduzia a ação toda era a comunidade. E o nível de diálogo que eles conseguiam estabelecer da comunidade com o pessoal da universidade era um nível de diálogo muito rico. E a gente hoje ainda tem essa dificuldade aqui no Brasil. A gente ainda não chegou, né, a um nível de diálogo como o Paulo Freire, né, preconizou no seu método, da gente juntar, né, e estabelecer esse diálogo entre o saber popular e o saber científico, o saber acadêmico, né, para construir outros conhecimentos. Então, a universidade, de maneira geral, não estou, obviamente, dizendo que não haja, tá? Mas a perspectiva de você estabelecer esse diálogo com a comunidade ainda é muito tímido. E esse projeto ele vem nessa perspectiva. Então, a gente procura discutir problemas da saúde coletiva, incluindo, inclusive, o conhecimento que é produzido pela Facisa nos seus cursos de graduação e, sobretudo, de pós-graduação, né, do mestrado de saúde coletiva, de uma maneira que a gente consiga, né, conversar de uma maneira que a população compreenda e possa estar trocando ideia com a gente. Então, o primeiro e o segundo ano aconteceram na Rádio Comunitária Santa Rita, que é uma parceira nossa antiga, que a gente agradece muito. E esse ano a gente está avançando, a gente está ampliando horizontes. A gente vai continuar com o programa na rádio. A gente tem um horário na rádio, aproveitamos aí para convidar, segundas-feiras, de meio-dia, 1h da tarde, falar a Voz da Saúde. Só que esse ano a gente está avançando numa perspectiva de transformar isso em podcast. E a parceria com vocês vai ser fundamental. Vai ser fundamental para que a gente consiga avançar nesse sentido. E aí, não só está na rádio, mas está na outra plataforma que é do YouTube, né, trazendo essa discussão da saúde coletiva. Né? Então, a gente está numa expectativa muito grande. Eu estava há pouco em reunião com o pessoal colocando, né, as potencialidades, né, desse novo momento e os desafios. Porque são profissionais de saúde estudando, seja na graduação, na pós, e que vão passar um tempo com a gente aqui fazendo esse exercício de comunicador, né? Tem que se deparar com microfone, com gravação, com todas essas coisas. Para quem está vendo só o microfone aqui. Não é fácil, não é fácil. Você até surpreendeu. Depois o Dimitri, ele participava comigo, a gente fazia o Cast 65, né? E a estrutura era era parecida, mas é bem diferente, né? Atual hoje bem diferente. Tá bem diferente. Graças a Deus. A TV tá de parabéns, né? Desde a sua concepção.
Mas, sobretudo, né? A evolução Eu acho aqui. que tem coisa de 1 ano e meio que eu não vim aqui no estúdio. Aí, quando eu cheguei, cada vez mais profissional. Então, parabenizar vocês pelo desafio que é ter mídia independente. Assim como a gente tem a rádio comunitária, que é uma mídia independente, a gente tem. A gente até passou uma parte, tá? O Raio X, ele nasceu um projeto que a gente levou pra rádio. Fazíamos, ele era transmitido no nosso canal do YouTube, depois a gente fazia os cortes e fazia o podcast. Mas a gente manteve o formato assim, né? Viemos pra cá, porque como a gente não tinha estúdio até então, não estava organizado o estúdio, quando a gente veio, a gente migrou pra cá, mas a gente agradece, né? A Dailva, Michael Pontes, que abriu essa oportunidade pra gente lá na rádio, mas hoje a gente conseguiu seguir aqui. E vai ser quase um soft reboot, né? Que é Traduz, o que diabo é Traduz isso? soft O reboot. que danada É, por exemplo, é aquele. Quando eles pegam uma franquia de filme e eles não querem recomeçar ela, mas quer fazer um recomeço um pouquinho, a gente. Porque querendo, ou não, vocês vão mudar de mídia. Eu acho que alguns assuntos que vocês falaram nos 2 primeiros anos devem voltar. Não sei como é que vai funcionar, né? Se vocês vão. Aguardemos. Vamos Se deixar, vocês vamos vão fazer. deixar o povo curioso. Pois é, eu acho que vai ter alguns temas que vocês vão trazer de volta e aquele negócio. Eu gosto, uma coisa que eu não. Porque eu gosto da rádio, mas às vezes eu sinto. É porque, como não é gravado, não fica o arquivo. E eu gosto do modelo que a gente faz aqui, que eu sempre digo, porque a gente é o conteúdo que você quer ver. Não é porque realmente a pessoa quer ver nosso conteúdo, é porque ela é on demand. A pessoa, se quiser assistir aquele conteúdo, vai estar lá no YouTube. É só acessar a biblioteca. Acessar a biblioteca, vai estar lá. A playlist, eu quero ver todos os podcasts. Ou quero ver aquela entrevista de Dimitri que ele deu lá em Aré TV. Vou lá, tá lá o conteúdo salvo. A gente tem o backup de tudo isso, graças a Deus, porque se um dia cair, a gente ainda tem o material. Vai que, né? Vai que. Mas isso que eu acho interessante, né? Agora, quando o Dimitri me mostrou o projeto, eu disse, não, vamos. Na verdade, eu sempre queria ter um programa de saúde aqui. Tem muitos programas que eu quero ter aqui de saúde e educação. Dicas de moda, a gente tentou, mas ainda não saiu do papel. Tem público, monte. Aí nossa TVzinha é pequenininha, mas com vontade. A gente tá muito empolgado com essa perspectiva, né? Então a gente aproveitei para dizer pro pessoal aí da TV em Aré, né? Da Aré TV. Sigam. Compartilhem, curtem, comentem. Siga o canal. Acho que não, siga no YouTube, se inscreva no canal, né? Se inscreva no canal do YouTube. Siga o Instagram, também estamos no TikTok. Tem o Facebook, mas essas 3 que é quem tá usando mais. E aguardem que vai ter Voz da Saúde na Inharé TV. Na Inharé TV. Se Deus quiser. Qual é a perspectiva de estreia? Previsão, a gente ter o primeiro programa em abril. Em abril. A gente já tá aí praticamente finalizando a primeira quinzena de março, né? Então, vamos gravar o primeiro episódio, provavelmente, né? A gente nosso piloto, né? Aí na penúltima semana de março para fazer o processo de edição, porque volta a dizer, são estudantes, a gente vai tem todo um processo de compreender isso, e no início é um pouco mais lento, né? E é uma coisa que a gente Mas a previsão é que dia 6 de abril, na semana do dia 6 de abril, nós tenhamos nosso primeiro episódio. Olha aí, coisa boa. Vocês já ficam ligados aí no canal. Ativa o sininho. Ativa o sininho. Não, e casou muito porque, como eu digo, o pessoal diz, a gente tem um projeto. Um projeto de fazer mídia independente, a gente recebe muita gente aqui, e tem gente que chegou aqui e não sabe ligar uma câmera. E hoje, eu saio da TV, mas saio com experiência, a gente gosta de realmente... Eu acho que o conhecimento não deve ficar trancado no lugar, não. Da mesma forma que vocês querem trazer o conhecimento da universidade, abrir para as pessoas, a gente gosta de ter esse conhecimento da parte de edição técnica também, que passa para as pessoas, né? Já é uma das nossas filosofias. Então, casou demais esse projeto. Pois é. Aguardem a gente. Agora faça aí suas considerações finais. Seja breve, pelo menos, nas considerações finais. Só agradecer pelo convite, meu caro. Aquela câmera ali, ó. Fala ali pro outro. Só agradecer pelo convite e dizer que a gente está à disposição. Né? Tá à disposição como camaradas que somos, né? Mas, sobretudo, como pessoas que vivem em Santa Cruz, querem ver Santa Cruz avançar, e avançar num sentido legal da palavra, porque também existe uma perspectiva de avanço que é muito delicada. Né? Avançar, quando eu falo em avançar, é avançar de maneira que a gente olhe Santa Cruz, pensando em Santa Cruz com as pessoas vivendo melhor.
Qualidade de vida. Qualidade de vida, um bom caminhar. Né? Afinal de contas, a vida da gente é um caminhar, né? Um bem viver, um bom caminhar, para que a gente possa, ao fim e ao cabo, ter uma boa história para contar. Então, estamos aí à disposição. Tá certo, Dimitri, com essas palavras de reflexão e sabedoria, quero agradecer a Dimitri por ter atendido o pedido. Achei. Foi muito de última hora, né? Padrão da gente, às vezes acontece. O corre da vida. E agradecer aqui ao Dr. Carlos, aqui que tá dando esse suporte na bancada. Ele ainda tá começando, ele tá um pouco encalado, mas. Em um ano ele vai até tocar alguns programas sozinho. Estamos aprendendo. E claro, a você que nos acompanha, que dê seu comentário aí. E você, para fazer nosso. Como é que chama aqui? Nosso merchanzinho. Você, empresário, que quer ter sua marca divulgada aqui na Inharé TV, entre em contato com esse número que tá aparecendo aqui na tela. Pra gente, que vocês sabem, né? Quem não é visto, não é lembrado. E quero deixar meu abraço a todos vocês que continuem acompanhando o conteúdo da Inharé TV, porque Inharé TV é o conteúdo que você quer ver. Nos vemos na próxima.